A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Desafios das políticas de cuidado é o tema da aula desta terça-feira com a socióloga Tica Moreno. Olá, companheiras. Eu sou a Tica Moreno e essa é a segunda aula sobre políticas de cuidado aqui no canal Elas por Elas. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios e alguns princípios para que as políticas de cuidado sejam políticas geradoras de igualdade, consigam enfrentar e contribuir para superar as dinâmicas extremamente desiguais de gênero, de raça e de classe que organizam hoje o cuidado no Brasil. Para a gente começar a falar sobre políticas de cuidado, a gente precisa ter em mente algumas questões. E elas são basicamente quem cuida, quem é cuidado, onde se cuida, como, em quais condições se cuida, quem arca com os custos do trabalho de cuidado. E aí, quando a gente fala sobre os custos do trabalho de cuidados, a gente pensa de uma forma ampliada, né? A gente pensa sobre tempos, a gente pensa sobre recursos, dinheiro, a gente pensa sobre os custos emocionais, a gente pensa sobre isso de uma forma ampliada, não só monetária, mas também essa dimensão monetária. É importante a gente ter em mente essas questões, porque a gente tem, como a gente viu na primeira aula, uma situação em que o cuidado ele repousa no trabalho não remunerado e mal remunerado das mulheres, especialmente das mulheres negras, e a gente vive uma situação extremamente desigual no Brasil, em que as pessoas que têm dinheiro para pagar conseguem acessar serviços, as pessoas que não têm têm que se virar em meio à precariedade. É importante a gente ter em mente, quando a gente fala sobre cuidado, e a gente já falou um pouquinho sobre isso na aula passada, mas o cuidado faz muito parte, a organização desigual, né, do cuidado, faz muito parte das estruturas de opressão, né, que organizam a opressão das mulheres e das mulheres negras. Então, que a gente precisa entender, que não tem solução fácil. Assim, não é uma política de cuidado vai resolver tudo. A gente precisa ter essa dimensão mais integrada das políticas e entender que precisam combinar diferentes aspectos da política pública, diferentes aspectos das dinâmicas das relações sociais no cotidiano da vida, e também essa dimensão de que quando a gente coloca o cuidado e a produção do viver, a reprodução social no centro da preocupação da organização da política pública, a gente consegue mudar muitas outras coisas, a gente consegue pensar muitas políticas de outro ponto de vista, né? Então, colocar o cuidado no centro tem a ver com a gente pensar a cidade de uma forma diferente, pensar as políticas alimentares de uma forma diferente, as políticas ambientais de uma forma diferente, e, enfim, de uma forma bem importante, de pensar a política também econômica de uma forma diferente, né? De tirar o centro de uma lógica só de crescimento e lucro para as grandes empresas e pensar no conjunto das condições de vida das pessoas, né? Então, mudar esse centro ajuda a gente a pensar em diferentes dimensões da política pública no Brasil. Então, o que são as políticas de cuidado, né? Então, a gente pensa tanto nas políticas que garantem o cuidado direto, né? Então, a gente pode pensar em creches, por exemplo, centro-dia, mas a gente pode também entender que as políticas de cuidado elas acabam contribuindo, se elas são bem estruturadas com esse desafio de construir igualdade, elas podem contribuir para a redução e erradicação da pobreza, para a ampliação da autonomia econômica das mulheres, para a promoção de igualdade de gênero e raça, para a geração de trabalho, emprego, renda, e também para
efetivação dos direitos do trabalho, principalmente pensando nas trabalhadoras domésticas, nas cuidadoras, nas pessoas que cuidam em tantos empregos que podem ser gerados com a ampliação de serviços públicos de cuidado. Tem uma questão que é importante a gente ter dimensão de que as políticas de cuidado estão em disputa. Nós estamos aqui no Elas por Elas, que tem a ver com o fortalecimento da participação política das mulheres de esquerda, mulheres do PT, na transformação das estruturas e das políticas do Estado brasileiro, né? Então, a gente precisa considerar que a gente não pode falar sobre as políticas de cuidado simplesmente de uma forma normativa, indicar alguns desenhos, algumas receitas prontas, né? As políticas de cuidado, elas não são independentes da conjuntura, né? Então, isso implica muita coisa para nós. Tanto as condições efetivas de fazer política, né? Ou seja, de ampliar serviços públicos, de investir no cuidado, investir em serviços públicos de cuidado. E aí, por exemplo, aqui no Brasil, uma questão fundamental é a gente conseguir revogar o teto de gastos, né? Não existe política de cuidado sem investimento. Mas também a gente tem disputas ideológicas em torno das políticas de cuidado. A gente tem, hoje no Brasil, pessoas do governo Bolsonaro, a Damares, por exemplo, e seu ministério, em vários momentos falando sobre, tem um grupo para construir uma política nacional de cuidado. E a gente sabe que a estratégia fundamental do governo do Bolsonaro para as mulheres é o fortalecimento dos vínculos familiares, né? Colocar as mulheres dentro de um pacotinho da família, colocar o cuidado como responsabilidade dessa família, essa família heterossexual, né? Essa família conservadora que não corresponde à maioria dos arranjos familiares no Brasil. E a Damares faz isso dialogando com termos da política de cuidado, né? Só que colocando e reforçando o cuidado como atribuição da família. Então, o cuidado está em disputa em vários sentidos. Para nós, numa perspectiva de geração de igualdade, a gente precisa pensar as políticas de cuidados orientadas por dois processos, dois princípios importantes. Um é justamente a desfamiliarização. O que significa isso? Significa, a gente já viu como que o cuidado repousa no trabalho não remunerado dentro das famílias, né, realizado pelas mulheres no Brasil. Então, uma coisa é desfamiliarizar o cuidado, ou seja, tirar o cuidado como responsabilidade única e exclusiva das famílias e colocar na esfera pública, na esfera comunitária, na esfera dos serviços públicos, com creches, com escolas, com centro-dias para idosos, por exemplo. Então, a desfamiliarização é um aspecto importante. Mas a gente vive um contexto de neoliberalismo, né? A gente sabe o que isso significa. Isso significa que se a Isso significa que a desfamiliarização, se ela não vier junto com as políticas públicas, com serviços públicos, ela vai se apoiar na mercantilização, ou seja, só consegue desfamiliarizar quem tem recurso para pagar. E isso não é uma política geradora de igualdade, pelo contrário, isso reforça desigualdades, principalmente desigualdades de raça, de classe e entre as mulheres, né, no caso. Então, a gente vê que a mercantilização do cuidado faz com que hoje as crianças de famílias mais ricas tenham mais acesso à creche do que as crianças de famílias pobres, porque elas podem pagar por isso. Ou a gente vê também essa dimensão da contratação do emprego doméstico em condições extremamente de exploração, de informalidade, de ausência de direitos, que também é um aspecto que a gente precisa combater do ponto de vista da geração de igualdade. Então, o que eu queria afirmar aqui é que esses dois princípios têm que ser fundamentais na política de cuidado, a desfamiliarização e a desmercantilização. E o Estado precisa cada vez mais assumir a responsabilidade pelo cuidado e pela reprodução social da vida. A gente pensa as políticas de cuidado entendendo que elas são intersetoriais, né? Elas podem articular políticas de saúde, de educação,
de assistência social e desenvolvimento. E para nós é fundamental a gente ter essa perspectiva de que elas têm que ter um olhar feminista, né? Ela tem que englobar também os princípios e diretrizes das políticas para as mulheres. Isso é um aspecto importante. E aí a gente pensa assim, o que seriam as políticas de cuidado, né? Elas envolvem desde as creches, a educação infantil para as crianças, de preferência em jornada integral, com alimentação saudável, adquirida da agricultura familiar, pelo PNAE, que precisa voltar a ser reforçado, que sofreu tantos ataques durante o governo Bolsonaro, e principalmente na pandemia, né? Elas podem ser também o centro-dia para idosos, ou instituições de longa permanência para idosos dependentes, ou também os programas de acompanhamento a idosos nos domicílios e comunidades, né? E as políticas de cuidado também podem ser relacionadas com a regulação do trabalho, com os direitos do trabalho, com as licenças parentais, as licenças de tempo para o cuidado. A gente pensa, por exemplo, nas políticas na licença maternidade, na ampliação da licença paternidade, mas também como que a gente consegue pensar nesse mercado de trabalho tão desigual em políticas, em licenças de tempo para o cuidado que não seja só nesse período do nascimento de uma criança, né? Quantas vezes a gente vê companheiras nossas, as mulheres, no cotidiano das mulheres isso acontece muito, alguém da família, pode ser a sogra, o sogro, o pai, a tia, alguém da família está passando por um momento de fragilidade de saúde, de aumento da dependência, e essa mulher precisa se retirar do mercado de trabalho para garantir o cuidado dessa pessoa. Então, a gente pensa também as políticas de cuidado muito vinculadas com as políticas de trabalho e dos direitos de trabalho. Não tem como a gente falar, já disse um pouco isso antes, né, desvincular da conjuntura. O que a gente viu na conjuntura brasileira durante a pandemia foi um reforço do cuidado dentro de casa, né, principalmente no primeiro momento, uma sobreposição, né, dos tempos e dos espaços do cuidado para a maioria das mulheres, e a gente viu um impacto muito grande da pandemia no trabalho das mulheres, principalmente no emprego das mulheres negras, né? A gente viu uma ampliação do desemprego, e aí é sempre bom a gente lembrar que as trabalhadoras domésticas foram uma das ocupações mais impactadas pelo desemprego durante a pandemia. E tem um dado que é muito importante, que está começando a sair, a Marilane Teixeira, inclusive, fez um estudo trazendo esses dados para a CUT, que mostra como não só aumentou o desemprego, mas aumentou o percentual do que é chamado de inatividade, mas que tem a ver com as mulheres, principalmente mulheres negras, que estão fora da força de trabalho, que não estão nem mais procurando emprego. E aí, inclusive nesse texto da Marilane, ela mostra com dados como que um dos motivos cruciais para que as mulheres, principalmente as mulheres negras, não voltem a procurar emprego são as responsabilidades pela reprodução da vida, são as responsabilidades com o trabalho doméstico e de cuidados. Então, quando a gente pensa em políticas de cuidado, a gente precisa ter essa dimensão de que as políticas de cuidado têm que estar articuladas com o conjunto das dinâmicas do trabalho e da sociedade, e a gente precisa pensar que elas têm muita capacidade de transformação e de ter esse sentido de igualdade. Quando a gente fala também sobre políticas de cuidado, a gente tem algumas experiências internacionais que ajudam a gente a pensar sobre isso, né? O Uruguai, na época do governo da Frente Ampla, construiu muito a partir da organização das mulheres, de acadêmicas e do governo, construiu um sistema nacional integrado de cuidados, que foi uma política que virou um exemplo para a América Latina inteira, né? E essa política tem como uma das características justamente incluir o cuidado como um pilar da proteção social,
junto com saúde, com assistência social, com educação. Então, mudou o lugar, criou um lugar institucional, inclusive, para o cuidado, e integrou as políticas, também integrando o INMulher, que é o equivalente ao Ministério de Mulheres, de Política para as Mulheres de lá, né? Então, essa experiência do Uruguai, ela tem muito eco, ela é muito inspiradora para os países da América Latina, mas justamente ela ajuda a gente a pensar sobre como as políticas de cuidado têm que ter essa dimensão de garantir o acesso ao cuidado, o direito ao cuidado para as pessoas que precisam de cuidado de forma mais permanente na sua vida, ao mesmo tempo precisa garantir os direitos de quem cuida. E também tem uma outra dimensão da política de cuidado, que é atuar numa dimensão mais ideológica e simbólica e cultural, de que o cuidado não seja uma responsabilidade natural das mulheres, né? Só porque a gente é mulher, a gente cuida, porque o cuidado é amor. Não, o cuidado é trabalho, tem amor também, mas tem trabalho. Ninguém ama o tempo todo lavar a louça, né? A gente fala sobre isso em vários momentos. Então, e tem essa frase que é muito famosa, né? Isso que chamam de amor é trabalho não pago. Então, quais são as coisas que a gente precisa mudar na sociedade, culturalmente e materialmente, para a gente transformar essa dinâmica de desigualdade? Um dos componentes também importantes das políticas de cuidado tem a ver com a produção de estatísticas, né, de indicadores, conseguir visibilizar qual que é o aporte do trabalho não remunerado de cuidados que as mulheres fazem, principalmente as mulheres fazem todos os dias para garantir a vida em sociedade, né? E aí eu queria trazer para vocês uma questão que a gente tem várias indicações, vários estudos que a partir dos usos do tempo conseguem fazer uma aproximação de qual que é a contribuição, qual que é percentualmente a contribuição desse trabalho das mulheres para a economia. Então, a gente tem na América Latina vários estudos nesse sentido que mostram que equivale a mais ou menos 20% do PIB, né? A contribuição econômica do trabalho não remunerado de cuidado, que equivaleria a mais ou menos 20% do PIB, dependendo de cada país, né? Aqui no Brasil, a gente tem estudos também que apontam nesse sentido, né? Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é como que visibilizar o cuidado e visibilizar o aporte econômico do cuidado para a sociedade precisa ter como consequência política a maior responsabilização do cuidado pelo Estado, pela sociedade. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a consequência de visibilizar, de mensurar e visibilizar o cuidado não remunerado é a proposta de remuneração do trabalho das donas de casa. Isso é um assunto para a gente conversar, porque se a gente junta com as outras informações que a gente conversou aqui hoje, a gente vê que isso significa manter as mulheres nesse lugar de dentro de casa e não dar conta de transformar as estruturas e dinâmicas da sociedade brasileira, né, e das desigualdades de gênero, de raça e de classe. Então, se a gente tem essa situação que as mulheres negras não estão nem procurando emprego, porque atualmente, né, depois da pandemia, são a maior parte do contingente de trabalhadoras que estão fora da força de trabalho por conta das suas responsabilidades familiares, do trabalho doméstico de cuidados, a remuneração desse trabalho, e aí vocês imaginam o que seria uma remuneração, considerando aquela coisa que já falamos, né, da continuidade entre o trabalho não remunerado e mal remunerado, significa manter as mulheres dentro de casa com essa atribuição e não garantir as condições para que as mulheres decidam o que elas querem fazer com autonomia, onde elas querem, qual o emprego, qual a renda, por onde elas querem caminhar e construir as suas vidas, né? Então, uma forma de manter as mulheres nesse lugar. E a gente está justamente falando sobre a necessidade de desfamiliarizar, de ampliar a responsabilidade pública pelo cuidado. Então, uma política isolada dessa não faz exatamente
não tem exatamente esse impacto de distribuição, de redistribuição, de reorganização das responsabilidades do cuidado. No fundo, quando a gente olha para as políticas de cuidado, elas precisam atuar nas dinâmicas de responsabilização social pelo cuidado, né? Porque hoje a responsabilização dos cuidados nas costas, nos ombros, no trabalho, na energia, no tempo das mulheres, significa que outros setores da sociedade estão se desresponsabilizando. E aí isso são os homens, isso é o Estado, isso é a sociedade de forma geral. Então as mulheres estão assumindo privadamente e com impactos sobre o tempo, sobre a saúde mental, sobre as condições de vida, o que a sociedade como um todo deveria assumir coletivamente. E acho que, para concluir, um aspecto que seria bom trazer também, considerando a nossa realidade, assim, é essa dimensão de que as políticas públicas, pensando também as licenças, elas podem contribuir para a disputa simbólica e cultural, né? Quando a gente fala de licenças de tempo para o cuidado, elas podem contribuir para a corresponsabilização dos homens pelo cuidado também. A gente precisa ter em mente de que quando não tem serviços públicos de cuidado, o cuidado em países como o nosso, marcados pela desigualdade de raça e de classe, ele acaba recaindo sobre o trabalho precário e mal remunerado das trabalhadoras domésticas, de babás, de cuidadoras domiciliares, que é quem, no final das contas, fecha a conta, né? Para garantir qual é o cuidado necessário para as famílias, por exemplo, de maior renda, né? Então, sem política de cuidado, as dinâmicas imbricadas da desigualdade, elas se aprofundam, né? Enquanto nas famílias de renda mais baixa, nas periferias, o que a gente vê é que sem políticas públicas, o cuidado ele é sustentado pelas famílias estendidas, pelas redes de apoio na vizinhança. Então, a gente precisa pensar como que a gente consegue estruturar no Brasil políticas integradas de cuidado, considerando a reversão dos retrocessos no último período, por exemplo, o teto de gastos, considerando justamente isso, que se a gente não tem recursos, os ajustes ocultos do cuidado, eles acabam recaindo sobre o trabalho das mulheres, né? Tem a ver com salário, com jornada, com condições de trabalho, e isso se evidencia, por exemplo, nas políticas de creche, que a gente vai conversar sobre elas na próxima aula. A gente pensa em políticas de cuidado integrais e integradas, que tenham a ver com esse objetivo explícito de valorização e garantia dos direitos trabalhistas para as trabalhadoras do setor de cuidados, que são principalmente mulheres negras, e aí isso são desde as trabalhadoras domésticas, as cuidadoras domiciliares, ou as trabalhadoras de cuidado em instituições, mas também a gente pensa uma dimensão fundamental que no Brasil, para que as políticas de cuidado atendam às necessidades de sustentabilidade da vida nesse contexto de tanta precariedade, elas precisam ser orientadas para a universalização, elas não podem ser focalizadas, elas têm que ser orientadas para a universalização. A gente precisa entender o contexto de aumento da fome e da pobreza no Brasil e entender também as políticas de alimentação em equipamentos públicos ou restaurantes populares como parte das políticas de cuidado, porque elas têm a ver com a política de segurança alimentar, mas elas também têm a ver com essa dimensão do tempo de trabalho doméstico de cuidado que as mulheres precisam fazer na preparação cotidiana, né, da alimentação, num contexto onde não tem acesso a alimentos, né? Então, os restaurantes populares e mesmo a garantia de alimentação nos equipamentos públicos, tipo as escolas e as creches, elas conseguem garantir a segurança alimentar ao mesmo tempo que diminuem os custos e o tempo do trabalho doméstico, né? Então, isso tem a ver com uma visão mais sistêmica e mais integrada de políticas de cuidados capazes de gerar igualdade.
E, por fim, acho que isso tem muito a ver com o que a gente tem construído, né? O presidente Lula tem colocado que a gente precisa colocar as pessoas pobres no orçamento. E isso significa, no caso das políticas de cuidado, isso é muito importante, né? Ao articular as políticas de cuidado a esse sentido geral de recuperação do Brasil, de reconstrução do Brasil, a gente inclui nessa conta das pessoas que precisam ser colocadas no orçamento, tanto as pessoas que precisam de cuidado como as pessoas que cuidam. E esse é um caminho para a gente transformar as desigualdades e organizar políticas de cuidado orientadas para a igualdade. Obrigada. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Olá, eu sou a Marilane Teixeira, sou professora e pesquisadora. Estou aqui para conversar com vocês sobre as mulheres no mundo do trabalho, que vai tratar do trabalho das mulheres na sociedade brasileira. Bom, a primeira coisa que nós precisamos compreender para tratar do tema do trabalho das mulheres é justamente o que é o trabalho em nossa sociedade. As sociedades capitalistas, elas reconhecem o trabalho apenas como o trabalho assalariado, o trabalho remunerado, aquele que se realiza no mercado de trabalho, né, em que, na presença de um empregador, de uma empregadora, o trabalhador e a trabalhadora vende a sua força de trabalho, né, em troca de um salário. Mas a realidade, ela é muito mais complexa do que esta simplificação em relação ao que é o trabalho nas sociedades capitalistas, principalmente nos países periféricos como o Brasil. Por que ela é mais complexa? Porque nem todas as pessoas se inserem no mundo do trabalho por meio do assalariamento, do vínculo formal, com direitos, com carteira de trabalho assinada, né? Há outras formas, outras expressões, outras manifestações, né, de trabalho que são justamente decorrentes do modelo de desenvolvimento econômico e social do nosso país. O Brasil, historicamente, né, se constituiu como uma sociedade excludente, né? Ela nunca foi capaz de incorporar todas as pessoas que desejavam trabalhar. Isso desde os períodos, inclusive, em que o Brasil mais cresceu e mais desenvolveu, que foi lá nos anos 50, 60, nos anos 70. Bom, essa exclusão se deu basicamente para a população, as mulheres, as pessoas negras e os jovens. Então, o mercado de trabalho brasileiro, historicamente, sempre foi um mercado de trabalho muito seletista, voltado fundamentalmente para os homens e homens brancos, que tinham acesso a um vínculo de trabalho, com direitos, proteção social, e a maior parte da população, no caso, a maioria das mulheres e a população negra, homens e mulheres negros, tiveram que acessar os piores empregos e receber os piores salários. Isso num período em que cresceu muito a participação das mulheres no mercado de trabalho. Os dados mostram, né, que entre os anos 30, os anos 40 e os anos 50, 60 e 70, a presença das mulheres no mercado de trabalho mais do que dobrou. Então, mas esse crescimento ele não foi acompanhado de uma possibilidade de acessar o mercado de trabalho em condições mais favoráveis. Então, a maior parte, principalmente as mulheres negras, tiveram que construir estratégias para acessar o trabalho. Por exemplo, o trabalho para a própria subsistência, que é muito comum no meio rural, né, entre as trabalhadoras camponesas, as trabalhadoras rurais, mas também se identifica essa presença dessa modalidade de forma de sobrevivência nos espaços urbanos, o emprego informal,
que é aquele em que se deveria ter todos os direitos assegurados, vínculos trabalhistas, direito à proteção social, e se recebe apenas um salário, quando tem relações de assalariamento, mas o que os empregadores cometem, na verdade, é uma ilegalidade. O trabalho por conta própria, que é uma das modalidades que mais cresceu, que está presente desde a formação da sociedade brasileira, que é o que a gente conhece como a viração, né? Muitas vezes é uma atividade que se realiza dentro de casa, na costura, no processamento de alimentos, para vender em vias públicas, e que isso ocorre muito com as mulheres, que buscam, inclusive, nesta forma de trabalho, uma maneira de conciliar, de compatibilizar as suas responsabilidades com o trabalho doméstico e de cuidados, que nós falaremos um pouco mais sobre isso na aula número 2. O próprio trabalho doméstico remunerado, que cresceu enormemente no Brasil. O Brasil é o país em que se emprega o maior número de trabalhadoras domésticas no mundo. Hoje, estamos em torno de 6 milhões, mais ou menos, de mulheres. Isso é uma característica da sociedade brasileira, que se constituiu o mercado de trabalho a partir da incorporação de um número muito grande de mulheres no trabalho doméstico. E isso também é uma característica muito forte das sociedades em que há uma concentração de renda muito alta, muito elevada, que é o caso da sociedade brasileira, no período da sua constituição, da formação social do Brasil, né? Com uma elite que pode contratar trabalho doméstico remunerado, mas também uma parte da classe média que, principalmente em relação às mulheres, que para poder acessar o mercado de trabalho tiveram que, vamos dizer, delegar a outras mulheres as tarefas de afazeres domésticos de cuidado. Na aula de hoje, a socióloga Tica Moreno discutiu políticas públicas que colocam cuidado no centro das discussões e levam em consideração tanto quem é cuidado quanto quem cuida. Não perca mais sobre esse tema na aula de amanhã. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.